Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você saberia dizer qual o significado do milagre de Pentecostes? Qual a razão para Deus ter concedido aos discípulos a capacidade de falar as grandezas de Deus em outras línguas? No último estudo, nós vimos que o dom de línguas concedido por Deus aos discípulos em nada se assemelha ao dom de línguas que as igrejas atuais proclamam. Tratava-se da capacidade de falar as grandezas de Deus em outras línguas, conforme a língua natural do ouvinte, habilitando assim os discípulos a cumprirem o mandato de Deus de irem até os confins da terra, anunciando o reino de Deus. Deus proveu a eles o necessário para cumprirem a sua missão. Hoje, nós veremos qual foi a resposta do apóstolo Pedro à pergunta feita pelos judeus. Que quer isto dizer? Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. A 3ª hora do dia era 9 horas da manhã. Para o judeu, o dia começava com o nascer do sol tendo 12 horas. Assim como a noite começava com o pôr do sol, tendo também outras 12 horas. Então, na 3ª hora do dia, para eles, era o mesmo que 9 horas da manhã para nós. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Você já ouviu pessoas nos dias de hoje clamando que nós estamos nos últimos dias? Pois o apóstolo Pedro afirma em seu discurso que o que estava acontecendo naqueles dias há 2000 anos atrás eram acontecimentos relativos aos últimos dias. E ele ainda afirma que era o cumprimento da profecia do profeta Joel. E nós não vamos esquecer de que ele estava cheio do Espírito Santo quando proferiu essas palavras. De fato, Pedro tinha razão. Eles realmente estavam nos últimos dias. Estavam na proximidade da chegada do reino prometido para Israel. Esse era o Evangelho e a esperança que aquele pequeno rebanho aguardava. E aguardavam que tudo isso aconteceria naqueles dias. Conforme a profecia de Joel, o Espírito de Deus havia sido derramado sobre os discípulos. Por meio do dom de falar em outras línguas, estava sendo cumprido o anunciar das grandezas de Deus por meio de profecias, visões e sonhos. Mas Pedro deu seguimento à profecia de Joel. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso não aconteceu naqueles dias. Isso não aconteceu até hoje. Cada vez que acontece um eclipse, ou um halo solar, ou qualquer fenômeno celeste, eu ouço uma enxurrada de declarações dos profetas de plantão. É o fim do mundo. Estamos nos últimos dias.
Primeiramente, nós devemos entender que, se Deus manifestou as suas grandezas naqueles dias por meio de um milagre inexplicável como esse do falar em outras línguas, é de se esperar que sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, sejam da mesma forma uma manifestação miraculosa do poder de Deus, e não um fenômeno cientificamente explicável, como é o caso de um eclipse. Em segundo lugar, e mais importante, por que essas coisas não aconteceram naqueles dias, conforme a afirmação de Pedro? Pedro estava equivocado? Ele não estava errado. O Senhor Jesus já havia feito essa mesma afirmação e disse que não passaria aquela geração antes que tudo isso acontecesse. Então, por que o reino prometido não veio? Essa é a pergunta que nós temos feito insistentemente durante os estudos do livro de Atos. Precisamos entender que Deus, ele desejou cumprir o que havia prometido ao povo de Israel, e isso para aqueles dias. Deus não rejeitou o seu povo. Deus foi rejeitado pelo seu povo. E pela rejeição deles veio salvação a nós, gentios. E é por isso que o reino não veio. Sendo assim, Deus reservou aquilo que ele havia prometido para aqueles dias a uma geração de israelitas para o futuro. Israelitas que serão obedientes ao chamado de Deus. E Deus irá interromper as promessas feitas para a nação de Israel e iniciará uma nova aliança com um novo povo, que somos nós. Nós seremos chamados de o corpo de Cristo, a Igreja de Deus nesses dias. Igreja essa que não está mais submissa aos preceitos da lei, a aliança que foi feita no deserto, à circuncisão, aos rituais e costumes da lei. Nós vivemos no tempo da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus, o mistério que estivera oculto em Deus. Permaneça conosco. Este mistério ainda não está sendo revelado nos primeiros capítulos do livro de Atos, mas já existem alguns indícios que apontam que haverá grandes mudanças. E nós, do Ministério Graça no Brasil, queremos, junto com você, desvendar os planos e propósitos de Deus reservados para a sua igreja, que somos nós, nos dias de hoje. Olá, irmãos! Eu gostaria de convidar você a curtir a nossa página e acionar o sininho de notificação. Desta forma você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E também gostaria de convidar você a participar da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso número, dizendo: quero fazer parte da lista de transmissão. Assim você receberá diariamente vídeo e notícias do Ministério Graça no Brasil. E será convidado a nos ajudar com ideias para os próximos vídeos. Até o próximo estudo.